Oi galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente do que eu tô acostumada a fazer. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre a minha experiência do visto dos Estados Unidos. Isso mesmo. E antes de mais nada, se você não segue esse canal, já segue, curte, compartilha e comenta. Obrigada! Como vocês já sabem, eu sou a Glesiane, engenheira civil. Vou contar tudo o que foi, como foi, o passo a passo. Eu agendei o visto para hoje, quarta-feira, 9 horas da manhã. Então eu cheguei um pouco antes. Tem uma fila de pessoas esperando para esse horário. E de imediato nessa fila, você já é atendida por uma pessoa, por um responsável. Ele vai pedir para você aquele formulário DS-160 que você acha na internet, né? E ele vai pedir o seu passaporte e a foto. E aí você vai ficar esperando até o segundo guarda, no caso, vou chamar eles todos de guardas porque a aparência deles são de guardas mesmo. Até o segundo guarda liberar a entrada para você. Quando libera essa entrada, você vai para um local que parece um aeroporto, mas com mais guardas. E aí eram 4 guardas, um ficava na porta e 3 guardas de frente pra gente. Nesse local você descobria que você não pode levar nada de metal, nem o medicamento, nem as chaves do carro, nem nada de metal. Por isso, lá fora, um senhor já tinha contado isso pra gente, então nós já tínhamos guardado. Você não pode levar bolsa, você não pode levar mochila, você não pode levar nada. Você só pode levar papéis e o seu passaporte. E nesse momento que você chega nessa sala, que tem um monte de guarda, acaba que você fica um pouco, não assustado, mas você é diferente, né? Então, você adentra essa sala e você vai colocar todos os seus pertences dentro de uma bandeja, exatamente igual quando você está no aeroporto. A única diferença é que no aeroporto você pode entrar com bolsas, mochilas, celular, tudo você pode entrar. Lá você não pode entrar com esse tipo de objeto. Nesse local você vai passar por um detector de metal, exatamente igual aquele do aeroporto. Depois desse local você vai para um terceiro lugar, que é para você esperar com a senha. Você vai entregar o seu passaporte para uma pessoa, que ela é responsável pelo seu passaporte, e essa pessoa ela vai entregar esse passaporte para a pessoa que vai fazer a sua entrevista. Aí ela vai te dar uma senha. Na verdade, essa pessoa ela vai te dar uma senha. E na minha experiência, no caso, né, porque houve outras pessoas que me contaram outras experiências. Eu fiz aqui em Porto Alegre, então pode ser que você fazendo em outra cidade, pode ser que seja diferente. Então, um adendo aí para você que vai fazer o seu passaporte. Então, nesse lugar, esse terceiro lugar, você vai pegar uma senha para você ser chamado para fazer a entrevista. Aqui em Porto Alegre são mais ou menos umas 10 pessoas que fazem entrevista. Elas ficam dentro de um vidro, como se você fosse ser atendida num banco. E você fica do lado de fora em pé, você nem senta, você fica em pé conversando com a pessoa. Mas e aí, como que é a entrevista? Na verdade, gente, a entrevista não existe. No meu caso, eu considero que a entrevista praticamente não existiu. Eles fizeram algumas perguntas vagas, assim, que eu vou contar pra vocês exatamente como foi. Você chega no balcão, ele confirma o seu nome e você vai ter que passar as suas digitais. Você passa as 4 digitais primeiro e depois as outras 2 digitais. Ok. Ele pergunta para onde você vai viajar e você fala. No meu caso, eu ia só viajar a passeio mesmo. Então eu falei que eu iria para Orlando. Ok, Orlando. Depois ele me perguntou onde eu trabalhava. E eu relatei que trabalhava na prefeitura de Pitangueiras. E depois ele perguntou se eu era casada.
ok, sou casada. Ele perguntou se nós tínhamos casa. Nós temos uma casa própria, né? E só. E eu cheguei a perguntar pra ele, no momento quando ele falou sobre o meu emprego, se ele gostaria de confirmar. Ele falou que ele não gostaria de confirmar. E só. Aí ele simplesmente entregou o nosso passaporte e falou que nós não estávamos aptos ao visto dos Estados Unidos. E por quê, né? Aí ele entrega um papel. Os papéis falam que você não está apto porque você não tem uma ligação com o seu país. Eles querem dizer que você vai querer morar nos Estados Unidos, que você vai querer ficar nos Estados Unidos, que você não tem uma comprovação de ligação com esse país. E aí eu fiquei assim, me perguntando, né, como que ele sabe que eu não tenho uma ligação com o meu país? Ele não olhou minha documentação, ele nem viu. Como que eles fazem realmente? Porque não existiu uma entrevista, uma conversa, uma demonstração de documentos, uma análise de documentos. Nada. Pelo que eu soube, você só demonstra os seus documentos se eles já tiverem aceitam o seu visto. Senão você não demonstra. Então, na verdade, eles não deveriam pedir esses documentos. Você deveria fazer na internet e eles já poderiam negar ou não, e aí você nem teria que ir naquele lugar. Você nem teria que fazer essa suposta entrevista. Esse é um pensamento meu, da experiência que eu tive. E vocês, já tiveram alguma experiência? Gostariam de ter essa experiência? Iriam para os Estados Unidos ou para algum outro país? Se você curtiu, deixa seu like. Compartilha com aquele amigo que vai fazer a entrevista, mostra pra ele como foi a minha experiência. Se tiver alguma pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários. Um beijo!